mulher, tudo bem? Seja muito bem-vinda a esse canal e começa hoje uma série que eu preparei com muito carinho para você, que são itens, né? O nosso especial Dia dos Professores. São peças fáceis, rápidas e muito vendáveis, principalmente para você fazer aí para vender ou presentear. A primeira peça escolhida é uma peça muito rapidinha, fácil de fazer, que provavelmente você tem os materiais aí no seu ateliê. Caso você não tenha esses materiais aí, vou deixar aqui o link da minha loja para você dar uma corridinha lá. Tem todos os materiais que você precisa e ainda tem cupom de desconto. Agora vem aqui que eu vou te mostrar o que é que eu preparei para você. E aqui eu já pensei numa produção rápida, mas com muita utilidade. Então a gente tem um estojo que ele pode ser 1001 utilidades. Olha que lindo que ficou. Aqui eu trouxe na proposta com o viés Boneon, que a gente tem inúmeras cores e que dá para personalizar, né, com muitas cores, porque aqui o que vai dar destaque é o viés. O grande pulo do gato desse passo a passo é que eu vou te ensinar a fazer o acabamento dessa forma. Então você vai ter um acabamento de super qualidade aí. Também temos a opção de fazer com o próprio tecido, inclusive esses que eu fiz com o próprio tecido vão compor o kit que eu vou passar aqui para vocês e no final a gente vai ter algumas peças que vão compor um kit. Então já estou trabalhando com essa estampa e todas as estampas e materiais você encontra lá na loja. Aqui eu trouxe para você a proposta de um estojinho bem prático. Mas também dei a ideia, porque a professora também gosta de ganhar um mimo, né, gente? Então aqui, ó, coloquei uma caixinha de bis dentro do nosso estojo e aqui alguns bombons. Com certeza a professora que ganhar esse estojo vai gostar bastante. A ideia desse estojo, por ele ser uma peça prática e que você consegue ter uma produção alta, a gente tem que pensar naquelas pessoas que têm mais de um filho, que tem mais de uma professora. O meu filho tem 7 professores, né? Então, se eu tivesse 2 filhos, 14 professoras, imagine dar um kit de bolsa para cada um. Provavelmente não daria. Então, agora um estojo caprichadinho desse jeito, com uma estampa legal, personalizada, com um bombom que eu posso dividir aqui e fazer uma jogada, isso com certeza cabe dentro do meu orçamento. Então, pense também por esse lado mais comercial e traga opções. E esse é o grande diferencial dessa série. Vou trazer peças baratinhas para você, assim como essa, e a gente também vai ter peças com valor um pouquinho mais alto, tá bom? Espero muito que você tenha gostado. Fica agora com o passo a passo e não esquece, já deixa o seu like no vídeo e se inscreva aqui no nosso canal para ficar ligadinho em tudo. E agora fica com o passo a passo. Então vamos lá começar o nosso estojo, que é a primeira peça da nossa série aí especial para o Dia dos Professores. Então vou precisar aqui de um corte. Estou usando o plástico cristal gramatura 0,30. É uma excelente gramatura para a gente fazer estojo. Além de ser estruturada, a durabilidade dessa peça vai ser muito maior. Então, ó, plástico cristal a medida de 22 por 22. Vou precisar também de viés. Aqui eu usei algumas estampas, né? Então eu fiz o meu próprio viés na largura de 2 centímetros das 2 estampas que eu quero para compor o meu kit, mas também vamos usar o viés Boneon, e aqui eu trouxe alguma seleção de cores. Nós temos uma variedade imensa de cor do viés Boneon, que é esse viés mais molinho, mais maleável, muito gostoso de trabalhar, e eu também vou utilizar aqui para a composição de cores dos nossos estojos. É uma peça, quanto mais criatividade você tiver, porque é uma peça simples, mais a gente consegue atrair o nosso cliente. E também aqui, ó, cursor e zíper. Uns 25 centímetros de zíper é o suficiente, tá? E eu vou começar pela aplicação do viés. Então, eu vou escolher qualquer lado, porque ambos têm, né, a mesma medida. Ele mede 22 por 22. Então, eu vou escolher aqui o lado e vou aplicar o meu viés aqui, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Dessa forma aqui, a gente vai passar uma costurinha. Então, ó, encaixo aqui o meu viés e vou passar uma costura. Olha lá, já fiz a aplicação, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Gente, esse tecido tá lindo e super temático pro Dia dos Professores, né? Esses bonecos palito, mesmo no viés, olha que bonito que tá ficando. Então, agora, a gente vai fazer a aplicação do zíper. E o meu zíper, ó, eu vou aplicar aqui por baixo, tá? Então, deixa, ó, uma margem legal, onde eu vou passar a minha costura e vou encaixar aqui. Ó, aqui eu trouxe a minha câmera bem pertinho para você entender o quê? Um bom acabamento faz toda a diferença na sua peça. Então, notem que, ó, o meu calcador, eu tenho uma diferença entre uma parte e a outra aqui, ó, que é formado o meu calcador, certo? A minha agulha, ó, deixa eu focar aqui, a minha agulha tá aqui, ó, bem na beiradinha do meu viés, e essa base do meu calcador tá encostada exatamente no zíper, que é a distância. Se você notar, o seu zíper sempre vai ter uma margem de segurança, e é essa margem que a gente vai seguir aqui,
tá? Então, só queria mostrar isso aqui para vocês. E aí, com a posição certinha, ó, só você vem cuidando e passando aqui a sua costura. Ó, dessa forma, o nosso zíper fica retinho, sem aquela barriga, que fica muito feio, dependendo do acabamento. Não é porque é uma peça simples que a gente tem que fazer, né, de qualquer jeito. Quanto mais acabamento você tiver nessa peça, mais vai chamar a atenção do seu cliente. Aqui é a mesma coisa. Prontinho o acabamento dos dois lados, agora vamos passar o cursor. Ó, para passar o cursor, você vai alinhar bem direitinho, coloca na parte maior e já encaixa. Passei o meu cursor aqui, agora eu volto repetindo a mesma coisa para deixar ele parado no meio. Notem que, olha o acabamento desse zíper que bonito, tá? Porque o grande destaque do nosso estojo é exatamente isso aqui, tá? Agora a gente encontra os meios para deixar ele bem simétrico. Aí eu posso fazer um piquezinho aqui, ó, e outro aqui. Aí a gente vai colocar o carrinho do zíper com o meio bem certinho. Vou até colocar aqui um grampinho. Feito isso, agora eu vou fazer um puxadorzinho para cada lado do zíper. Então, vou pegar aqui, ó, 16 centímetros do viés que eu fiz. Vai ficar 8 para cada lado. E um puxadorzinho de 4 centímetros. Agora, eu vou pôr o puxadorzinho aqui, ó, bem centralizado no meu zíper. Ficou dessa forma aqui o nosso estojo. Agora eu vou retirar aqui os excessos, tanto do zíper quanto do tecido. Feito isso, agora a gente vai dar o acabamento aqui, ó, tá? Vou passar aqui uma costurinha de segurança dos dois lados, só para facilitar na hora da minha costura. Olha só, o acabamento com o viés de tecido, ele geralmente é um pouquinho mais complicado, porque eu não cortei esse tecido sentido enviesado. Então, a trama do meu tecido, ela não tem, ó, elasticidade. Então, eu tenho que tomar cuidado para não enrugar na hora do meu acabamento. E, gente, acabamento de viés tem que ser muito bem feito, senão fica feio, né? Mostra o quanto faltou capricho naquela peça. E aí, um trabalho tão bem feito pode acabar sendo desvalorizado. E não é isso que a gente quer. Então, se atentem, eu canso de ver, né? Principalmente quando eu vou fazer análise de perfil, peças com a ponta do seu viés toda torta. Olha como a minha tá bonitinha aqui, ó. Mas por que tá bonitinha? Porque eu não vou fazer aqui na máquina. Eu vou antes encaixando aqui, ó, todo o meu viés bem justinho. Corto aqui, ó, com uma margem que não tem acúmulo de costura. Dobro aqui, ó, bem bonitinho no meu acabamento. E aí sim, eu vou fechar o meu viés. O segredo do viés, ele precisa ser um viés justo, bem posicionado na nossa peça. Olha que cantinho mais bonitinho que vai ficar aqui, tá? Então, aí eu venho com o auxílio de um prendedor e vou só ajeitando na máquina. E para deixar o meu viés ainda mais bem colocado, eu utilizo essas ferramentas aqui que vocês já conhecem, que são os agulhão. Ele vem, ó, bem na pontinha, a gente vai conseguindo pegar o tecido, ó, e vai ajudando onde a nossa mão não alcança. Então, vamos ver isso aqui, ó, na prática. Então, ó, eu puxo o meu tecido aqui, ó, bem justinho. Agora, eu venho aqui, ó, tiro todo o excesso de linha, queimo. E olha lá que estojinho mais lindo que a gente tem para presentear aqui, peça prática, rápida, VaptVupt, e que a gente consegue compor em várias outras coisas. Então, eu vou deixar aqui abaixo, para te ajudar, uma sugestão de preço de venda, baseada nos materiais que a gente vende na loja, tá bom? Espero muito que você goste, faça os estojos e marque a nossa loja, que vai ser um prazer ter você lá com a gente, tá bom? Um beijo e até mais!